Existe uma pergunta que toda mulher que ama alguém preso em um vício, ela já se fez. Pelo menos uma vez, na calada da noite, no meio da madrugada, olhando para o teto. Até quando eu vou continuar vivendo assim? Sim, essa pergunta passa na mente de muitas mulheres. Se você é esposa, você já fez essa pergunta uma vez. Se você é mãe, eu também tenho certeza que essa pergunta já pairou sobre a sua cabeça muitas vezes. Em situações diferentes, é claro, mas no fundo é a mesma dor. E nessa aula eu quero te mostrar o verdadeiro motivo pelo qual você ainda está vivendo neste caos, seja com seu marido ou seja com seu filho. E claro, eu vou te mostrar um caminho real, comprovado, para que você saia deste ciclo sem precisar se anular, sem precisar controlar mais alguém, sem se perder, sem perder a sua fé nessa jornada. Eu vou te mostrar como recuperar a sua paz, a sua identidade e a sua família. Mesmo que hoje você sinta que já tentou de tudo, mesmo que você ache que a situação é diferente na sua casa, ou mais grave, ou até mesmo sem solução, mesmo que você já tenha desistido de acreditar que dá para viver de outro jeito. Mesmo que o seu marido não apoie o seu filho, ou que ninguém da sua família entenda o tamanho do que você carrega sozinha. Essa aula é para você, sim, que é esposa de um homem que está preso ao álcool ou à droga, ou até mesmo à pornografia, ao jogo e a uma traição compulsiva. Mas essa aula também é para você, mãe. Você tem um filho ou uma filha de qualquer idade, sendo engolido pela dependência química, ou pelo álcool, ou até mesmo pelas apostas. E não sabe mais o que fazer para ajudar. Se você ajuda, ou se você se afasta, se você salva, ou se você solta. Porque a verdade que eu vou te mostrar hoje é a mesma para as duas. O problema nunca foi só dele. E a solução nunca foi só controlá-lo. Então, fica comigo até o final, porque o que eu vou ensinar aqui já mudou a vida de centenas de mulheres que estavam exatamente como você está agora. Eu sei o que você está pensando agora. Lá vem mais uma falando que é fácil, que é só ter fé, que é só orar mais. Eu imagino isso. Você também pensa, ninguém entende o que é viver isso. Ninguém entende o que é amar um marido que promete parar e não para. E você, mãe, também fica pensando, ninguém entende o que é ser mãe e ter medo de perder o próprio filho para a droga. Eu entendo que você está passando sim, e é exatamente por isso que eu não vou te dar um discurso bonito. Não vou. Eu vou te mostrar e vou te dizer a verdade, mesmo que ela doa. O mercado aí fora, ele está cheio de gente vendendo mentira. É verdade, mentira para você. E quando não está vendendo mentira, simplesmente está em silêncio sobre este assunto. Ninguém fala, é um tabu na internet, seja onde for. E a primeira mentira que conta é uma culpa disfarçada de espiritualidade. Ore mais, tenha mais fé e ele vai se libertar. Como se fosse uma oração, como se a sua oração não fosse o suficiente, como se Deus estivesse esperando você orar de um jeito certo para poder agir na vida do seu filho ou do seu marido. E a segunda mentira é a terapia genérica, que trata como se esse problema que você vive hoje é somente uma ansiedade ou um estresse, sem nunca buscar a raiz, que é a codependência. E a terceira é o conselho de quem nunca viveu isso na pele, como por exemplo, larga dele, o seu filho não tem mais jeito, como se cortar o laço fosse simples, como se isso não fosse te destruir por dentro de qualquer jeito ou de qualquer escolha que você tome. Mas a verdade mais dura é essa. Quase não existe no mercado conteúdo de verdade sobre este tema. Você já reparou isso? Você já tentou buscar? Tudo que se fala sobre dependência química, sobre álcool ou sobre qualquer compulsão, fala diretamente para o dependente. E quase ninguém fala com você. A mãe, a esposa, a familiar que convive todos os dias isso. E olha os dados, estatisticamente para cada pessoa, cada dependente, 4 pessoas de uma família são diretamente afetados com a codependência. 4 pessoas, é isso mesmo. E esse tema quase não tem voz, quase não tem nome. Então, você vive numa jornada solitária, sem saber nomear o que você sente na verdade, sem ter com quem conversar a respeito, carregando culpa, vergonha, medo, tudo isso sozinha. Existem grupos de apoios muito bons por aí, é verdade. O Amor Exigente, o Naranon, e eu até respeito profundamente o trabalho deles. Mas é um apoio genérico, em um grupo aberto, sem um método estruturado.
sem um acompanhamento que olhe para a sua história específica, para o seu caso. E foi exatamente essa lacuna que eu decidi preencher neste momento. E enquanto isso, você vive isso todos os dias. Quando esposa, você revira o carro dele, você fica procurando garrafas escondidas pela casa, você checa o celular, você mente para os filhos sobre o que o pai está fazendo porque não veio jantar. Você promete a si mesma que dessa vez vai ser diferente. E no fundo, já sabe que não vai. Você se sente exausta, sozinha, numa casa cheia. E tem vergonha de admitir isso até mesmo para uma melhor amiga. Você como mãe agora, você dorme com o celular do lado, esperando uma ligação que você reza para nunca receber. Você já tirou o dinheiro da própria casa para ele não roubar de novo. Você já mentiu para sua família sobre onde o seu filho estava. Você já olhou para uma criança, para aquela criança que você criou com tanto amor e não reconhece mais quem ele está se tornando. E o pior, às vezes você nem o reconhece mais. Em ambos os casos, a dor, ela tem o mesmo nome. Você está se afogando, tentando salvar alguém que lá no fundo só você está se esforçando para salvar. E o que mais cansa nessa jornada toda, nessa dinâmica, não é nem o vício propriamente dito. É a montanha-russa emocional, é a esperança que se liga toda vez que ele promete. É a queda que, quando essa promessa é quebrada de novo, esse ciclo entre esperança, controle, decepção e exaustão, sim, esse ciclo, ele tem nome. E eu vou te mostrar agora de onde ele nasce. Deixa eu te explicar onde nasce o caos e porque a maioria das mulheres nunca ouviu isso de um jeito que fizesse sentido. Quando alguém que você ama, o seu marido, o seu filho, ele está preso em um vício, essa relação se torna o centro absoluto da sua vida. Não porque você quis, é fato, porque ninguém escolhe viver dessa forma, mas ela ocupa todo o seu espaço mental. Você não consegue trabalhar direito sem pensar nele, você não consegue curtir um momento de paz sem checar se está tudo bem. E essa relação te alimenta de ansiedade, suga toda a sua energia. E isso tem um nome técnico, é codependência. A codependência não é um amor demais, como muita gente fala por aí de uma forma mais rasa. A codependência é quando a sua estabilidade emocional passou a depender do comportamento do outro. Quando o seu dia bom ou ruim depende de como ele chegou em casa ou de como ele acordou naquele dia. Quando você mede a sua própria paz pela sobriedade dele. E o pior, a gente entra neste lugar tentando fazer a coisa certa, tentando ajudar, tentando ser a esposa que não desiste nunca, a mãe que nunca abandona o seu filho. Só que, sem perceber, a gente vai assumindo um papel que não é nosso. É o papel de salvadora, de controladora, de sustentadora do vício. E do vício do outro. Mesmo odiando este vício, com toda a força que tem no nosso coração. E aí entra o ciclo do caos. Eu vou te mostrar aqui. Funciona assim. Você entra na exaustão. Então, reage com uma explosão ou com um silêncio gelado. Ele reage, sim, à sua reação. Se afasta, mente mais, esconde mais, e isso te deixa ainda mais insegura. Então, você controla mais. Ele se sente mais sufocado e mais livre para esconder. Então, o ciclo do vício se mantém ou piora. E você termina o dia exausta, mais exausta do que quando começou, pronta para repetir tudo de novo amanhã. E o caos gera mais caos. E aqui está a parte mais importante desta aula. Escuta só com atenção. Não importa o quanto dinheiro você tenha, quanta rede de apoio você tenha, o quanto a sua vida pareça resolvida por fora. Enquanto essa relação estiver caótica, nada disso vai te dar paz. Eu já atendi milhares de mulheres com a vida financeira impecável, com um casamento perfeito aos olhos de todos, com a família estruturada e completamente destruídas por dentro. Porque a relação com o marido dependente ou com um filho em vício está um caos. E por que isso acontece? Porque, sem perceber, nós abrimos mão do nosso lugar de autoridade sobre a nossa própria vida. Não autoridade sobre ele. Eu não estou falando sobre controlar o outro, nada disso. Eu estou falando da autoridade sobre você mesma. Seus limites, sua identidade, sua paz, suas escolhas. A gente entrega isso tudo na tentativa de salvar quem a gente ama. E no processo, nós nos perdemos.
Mas a boa notícia é a mesma que eu descobri há mais de uma década, na pele. Sim, a única pessoa que pode quebrar este ciclo é você mesma. Não é ele, é você. E não é sobre abandonar quem você ama, é sobre parar de se abandonar por amor a ele. E eu sei exatamente do que eu estou falando, porque eu já vivi os 3 lados dessa dor. Sim, eu já fui a filha que preocupava a mãe. Eu já fui a mulher que se afogava sozinha. E hoje eu sou quem ajuda outras mulheres a saírem deste lugar. Bom, até agora eu não me apresentei e eu vou me apresentar. Eu sou Elisa Fernanda, eu sou casada com o Jolindo há 17 anos. Eu sou mãe de 3 filhos lindos, o Davi, a Vitória e a Esther. Mas antes de qualquer diploma, antes de qualquer método, eu fui uma adolescente perdida dentro do próprio vício. Acredite. Eu tive contato com a droga muito cedo. Comecei pela maconha, depois fui para cocaína e eu cheguei a usar crack. Pasmem, eu sei o que é estar do lado de dentro dessa escuridão. E é por isso que quando uma mãe me conta o medo que sente do próprio filho, eu não estou ouvindo somente do lado de fora. Eu já fui aquela filha. E o que me tirou daquele caminho, eu vou dizer com toda sinceridade, não foi um discurso bonito, nem uma promessa de mudança da minha parte. Foi um posicionamento firme da minha mãe. Pois é isso mesmo. Eu tinha 16 anos. A minha mãe não me sustentou na mentira. Não fingiu que não via, também não tentou me agradar para eu não ficar brava com ela. Não, ela se posicionou com amor, mas com muita firmeza. E foi exatamente este posicionamento dela que gerou em mim uma consciência para despertar. Sim, uma consciência que me despertou e que eu nunca vi outra coisa que tinha me conseguido tirar daquele lugar naquele momento. Foi o limite que ela colocou que foi a minha virada de chave. Só que a minha história com o vício não parou por aí, infelizmente. Saindo da adolescência, entrando na juventude, na minha vida adulta, e aí eu troquei a droga por outro padrão. Passei a beber, a fumar de maneira compulsiva. E olha, como é sutil, né? Se eu estava feliz, eu bebia para comemorar. Se eu estava triste, eu bebia para aguentar. E tudo virava motivo. Eu vivia numa linha muito tênue entre o alcoolismo e sem perceber o tamanho do que estava se tornando isso tudo. E o que me fez despertar desta vez foi justamente o meu relacionamento com o Jolindo. Sim, em meio a um relacionamento já caótico, ele me levou para a igreja. E ali, com o tempo, eu fui sendo constrangida pelo Espírito Santo de um jeito que eu não consigo explicar. Só com palavras técnicas. Eu fui deixando uma coisa de cada vez, as antigas práticas. Fui me libertando do álcool, do cigarro, daquele padrão inteiro de compulsão que eu já tinha desde a minha adolescência, que eu carregava há muitos anos. Só que, mesmo livre de tudo aquilo, eu continuei presa a um outro vício. Só que dessa vez não era o meu vício, era o vício dele. Sim, eu tinha me libertado da minha própria dependência química e alcoólica e ainda assim entrei sem perceber em uma relação de codependência. A codependência emocional com o vício do meu marido. Por 8 anos do meu casamento, eu fui a esposa codependente. Eu vivia em função do vício do Júnior. Sim, eu controlava, eu vigiava, eu chorava escondida, eu sorria na frente das pessoas e desmoronava quando eu estava sozinha comigo mesma no meu quarto. Eu tentei de tudo que vocês provavelmente também já tentaram. Terapia de casal sozinha, porque ele nunca ia. Conversas, ultimatos, silêncios, protestos, promessas, que eu acreditava até que eu ia fazer de novo, mas sempre quebrava. Eu tentei ser a esposa perfeita, achando que se eu fosse boa o suficiente, ele iria parar. Tentei controlar cada detalhe, achando que eu conseguiria evitar uma recaída se eu apertasse o suficiente. E nada daquilo funcionou, é verdade, porque nada daquilo ia na raiz do problema. O que mudou tudo foi um momento que eu chamo que foi um soco no meu estômago, em que eu entendi uma verdade que eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum, nunca tinha ouvido de ninguém. Eu não era responsável pelas escolhas dele. Nossa! E enquanto eu continuasse vivendo como se fosse, eu ia continuar adoecendo junto com ele. E nunca mais iria conseguir ajudar de verdade. E foi aí que eu aprofundei na minha cura junto com o Senhor. Foi o que eu entendi, que a fé não é permanecer doente, esperando o milagre, que dependia só de Deus agir. A fé também é agir a minha própria restauração, a reconstrução, com sabedoria,
com limites, com identidade. E hoje, mais de 12 anos limpo, o meu marido está livre das drogas. A minha família está restaurada. Os meus 3 filhos lindos crescem com saúde física, emocional, espiritual. E o nosso casamento hoje, ele é um testemunho vivo de que dá para sair do caos sem se destruir neste processo. E foi só depois disso, depois de ver o meu marido livre, depois de viver na pele cada etapa dessa reconstrução, que eu fui atrás de estudar psicanálise. Sim, aí eu virei terapeuta familiar, especialista em codependência e independência emocional. Eu não fui buscar a ciência primeiro e depois aplicar numa teoria distante. Não, eu vivi tudo isso primeiro. Como filha em vício, como uma jovem à beira do alcoolismo e como uma esposa codependente. E aí eu fui buscar a ciência depois, para que eu pudesse embasar, organizar e multiplicar o que a fé e a vivência já tinham me ensinado na prática. Hoje eu uso as 3 coisas juntas para ajudar a vivência de quem esteve dos 2 lados, a fé de quem foi constrangida e reconstruída por Deus e a ciência de quem se formou para entender tecnicamente cada etapa deste processo. E há mais de 10 anos eu oriento em grupos terapêuticos mulheres que vivem exatamente o que você está vivendo agora. E foi vivendo essa transformação na minha própria casa, na minha própria vida, que eu comecei a ajudar outras mulheres. Primeiro, algumas amigas, depois os grupos terapêuticos e depois centenas e centenas de mulheres que viviam a mesma dor que eu vivi como esposa. E foi nesse caminho que eu também passei a receber cada vez mais mães. Sim, as mães me procuraram cujas dores não é com o marido, mas com o seu próprio filho preso na dependência química ou no álcool ou até mesmo em jogos. E eu entendo essa dor de um jeito que vai além da teoria, porque eu já fui a filha que tirou o sono da minha própria mãe. E foi o posicionamento firme dela que me trouxe de volta. E eu percebi uma coisa que mudou completamente a forma de como eu trabalho hoje. A ferida, ela é diferente. O medo é diferente. A culpa é diferente. Mas a raiz é exatamente a mesma. Esposas ou mães, o caminho de saída para o processo é o mesmo. É você reconstruir a si mesma primeiro. E foi assim que nasceu o método Brava. Sim, foi por isso que, depois de anos trabalhando com esposas, eu decidi formalizar dentro do método uma trilha inteira dedicada às mães. Sim, à maternidade quando há dependência. Porque vocês merecem um caminho desenhado especificamente para a sua dor, vivida por alguém que já esteve dos 2 lados. E não uma adaptação mal feita de um conteúdo pensado somente para o casamento. Agora eu vou te entregar um conteúdo real dessa aula. Pega papel e caneta, porque aqui você vai ter a clareza imediata, mesmo antes de qualquer curso. Existe um grande mito, é verdade. O grande mito que nos vendem, seja na internet, seja na igreja mal orientada, seja na família, é esse. Você só vai ter paz quando ele parar. Quando o marido parar de beber, quando o filho parar de usar droga, aí sim você pode ser feliz. Aí sim a sua casa vai voltar a ter paz. Isso é uma grande mentira. E é a mentira mais cruel, porque ela coloca a sua paz na mão de quem hoje não tem controle sobre a sua própria vida. Você terceiriza a sua felicidade para uma pessoa que está em crise neste momento. E enquanto você espera ele parar para você viver, você e ele se afundam juntos. E a verdade é justamente o oposto do que estão ensinando. A sua paz vem primeiro, e a sua paz e a sua transformação que vai criar um ambiente onde a recuperação dele se torna possível. Não garantida, porque a escolha final sempre será dele, mas é muito possível, porque deixa de ser um sistema inteiro sustentando esse caos. Agora eu vou te falar o mecanismo, as 5 chaves do método Brava, que eu organizei tudo que eu aprendi nesses mais de 10 anos em 5 chaves. Elas formam a palavra Brava e eu vou te explicar cada uma com exemplos práticos para a esposa e para a mãe, porque as duas precisam das mesmas 5 chaves. A primeira chave é o B, que é o B de brilho. Você não é responsável pela escolha dele. E essa chave é a que liberta primeiro, porque é a que carrega mais culpa. Esposa, escuta, você não fez ele beber, ou usar pornografia, ou até mesmo te trair.
Mãe, escuta, você não criou o filho errado, o seu filho para ele escolher a droga. A dependência tem raízes complexas, biológicas, emocionais e até mesmo espirituais, que não se resumem foi a culpa da mãe ou foi a culpa da esposa. Enquanto você carregar essa culpa que não é sua, você não tem espaço para brilhar de novo, para ser quem você é além dessa relação. A segunda chave é a letra R, de resiliência, romper o ciclo do controle. Controlar não é o mesmo que cuidar. Esconder garrafa, revistar quarto, pagar dívida de jogo escondido, mentir para a família para proteger a imagem dele. Tudo isso é controle disfarçado de amor. E tudo isso, sem você perceber, sustenta o vício em vez de combatê-lo. A resiliência aqui, ela não é aguentar mais, é ter a coragem de parar de fazer o que não funciona, mesmo que pareça que você está abandonando. A terceira chave é a letra A, de autenticidade, voltar a ser você. Uma pergunta sincera: quem você é hoje, fora do papel de esposa do dependente ou da mãe de um filho em vício? Muitas mulheres, elas não sabem responder, porque a identidade inteira ficou absorvida para essa relação. A autenticidade é resgatar a sua essência, os seus gostos, a sua fé, as suas amizades, o seu propósito. Já existia antes de todo este caos e precisa voltar a existir independente do que ele vai decidir de fazer com a vida dele. A quarta chave é o V de valor. Limites com amor não são abandono. Aqui é uma confusão generalizada que mais trava mulheres. Achar que se colocar limites é parar de amar. E não é. Limite é dizer: eu te amo, e por isso eu não vou mais sustentar este comportamento. É parar de mentir para ele. É parar de pagar as consequências que são dele. É, em casos graves, até mesmo afastamento físico temporário. Não como punição, mas como proteção, sua e dele. Colocar valor em você não é egoísmo, é o que permite que a relação tenha alguma chance real de cura. E a quinta chave é o A de amor próprio. A sua cura é o primeiro passo da transformação da sua casa. Essa é a síntese de tudo. Enquanto você não cuidar de si mesma, do seu corpo, da sua mente, da sua fé, da sua alegria, nada vai mudar na sua casa de verdade. Porque você é o centro emocional dessa família, não é mesmo? E mesmo sem perceber, você é quem cuida de tudo. E é aqui que eu preciso te dizer uma coisa com todo respeito à sua fé. Deus não te chamou para ser muleta emocional de ninguém. Ele te chamou para ser inteira. E é uma mulher inteira, curada, com limites e identidade resgatada que tem a real capacidade de amar sem se destruir. Essas 5 chaves, brilho, resiliência, autenticidade, valor e amor próprio, não são teorias. Foram vividas por mim, na minha própria casa e comprovadas em mais de uma década, atendendo mulheres a saírem deste exato ciclo, sejam esposas ou sejam mães. E aqui está o que você não precisa fazer. Você não precisa de superpoderes, de paciência infinita. Você não precisa consertá-lo. Você não precisa ter todas as respostas teológicas prontas. Você não precisa abandonar a sua fé, nem abandonar a sua família. Você só precisa, primeiro de tudo, reconstruir você mesma. E eu sei que, ouvindo tudo isso, pode até parecer bonito demais para ser real, não é mesmo? Mas deixa eu te contar o que aconteceu com mulheres que aplicaram exatamente essas 5 chaves, relatos reais, escritos por elas mesmas, dentro da nossa comunidade brava. Esposas e mães. De um lado das esposas, por exemplo, a Sirlene, ela escreveu pra gente assim, que ela vivia cobrando e acusando o marido, que ele estava tendo muitas recaídas enquanto ela mesma adoecia emocionalmente. Depois que ela aplicou o que ela aprendeu, e foram as palavras dela, eu entreguei o vício para ele e as coisas mudaram. Hoje ela não vive mais 24 horas imaginando o pior. E o marido dela, como ela mesma contou, já faz 20 dias que ele tinha parado de fazer uso. A Priscila, ela viveu 14 anos de um casamento com muitas mentiras e vícios. E por falta de conhecimento e insegurança, ela foi se diminuindo para caber na vida dele. Buscou um método Brava e dia após dia foi enfrentando traumas, medos, inseguranças.
Hoje ela diz sentir uma paz que não sentia há muito tempo. E a Teresa, ela resume muito bem o que eu quero que você entenda. Ela contou que o que manteve o casamento foi separar o homem com quem ela se casou da doença que o transformou. E que, através do próprio posicionamento, ela também começou a mudar. As palavras dela foram: não estou afirmando que é fácil, mas sim que é possível. E do lado das mães, a Elizabeth contou que o filho e a namorada deles foram assistir um jogo na casa dela. O jogo da Copa. Sim, coisa simples, mas que para quem viveu o caos, não tem nada de simples. Ela mesma diz, nem tudo é calmaria. Tem sempre uns nãos no meio do caminho. Fez um mês que o filho saiu da clínica e ele segue um dia de cada vez, agradecendo a Deus e dizendo que aprendeu com o método. Como agir. A Fátima, ela viveu o que tantas mães escondem com vergonha. Ela via o filho parecendo um zumbi na cama, brigava, gritava. Ele saía batendo portas e ela quase morria de raiva. E dela mesma, claro. Foi estudando sobre drogas e bebidas, jogos, que ela aprendeu no limite a dizer não. E que isso não era a ajuda nem para ele, mesmo doendo nela. Hoje ela resume assim: deixei de olhar para ele e comecei a olhar para mim. O que essas mulheres têm em comum não é sorte, nem um marido ou um filho mais fácil. É que elas pararam de esperar a mudança vir de fora e começaram a mudança por dentro, pelas 5 chaves que eu acabei de te ensinar. E é exatamente esse caminho estruturado, com acompanhamento, com profundidade terapêutica e espiritual, que eu quero te apresentar agora. Tudo que eu te ensinei até agora é a ponta do iceberg, sim, mas já é o suficiente para você começar a enxergar diferente. Mas enxergar diferente não é o mesmo que ter na mão um passo a passo completo, com suporte para fazer essa transformação acontecer de verdade na sua casa, seja com o seu marido ou seja com o seu filho. Foi por isso que eu criei o Método Brava, o único programa terapêutico criado por quem viveu dentro do vício de outra pessoa e saiu com a família e a fé e a identidade intactas. O Método Brava é um programa de 12 meses com conteúdo gravado, ferramentas terapêuticas aplicáveis, e-books, desafios práticos, workshops, além de encontros em grupo, que acontecem ao vivo todo mês com suporte contínuo, porque eu sei que neste caminho ninguém deveria caminhar sozinho. E agora o Brava tem uma novidade que eu fiz questão de construir com todo cuidado. Não somente para quem vive a dor dentro do casamento, do relacionamento conjugal que é afetado pelo vício, mas para toda mulher que tem o seu relacionamento afetado por vício ou compulsão dos seus maridos ou filhos. Nós temos a trilha Compreendendo a Codependência e os seus efeitos, a trilha Compreendendo a Dependência Emocional e os seus efeitos, a trilha Curando Traumas e Feridas Emocionais do Passado, e a nova trilha, que é a maternidade e a dependência, pensada especificamente para mães que têm filhos presos na dependência química, ou no álcool, ou nos jogos. Com a mesma profundidade terapêutica, mas com a linguagem, os exemplos e os exercícios certos para a dor da mãe, que é uma dor diferente das esposas. Você entra no método e percorre as 5 chaves: o brilho, a resiliência, a autenticidade, o valor e o amor próprio, na trilha que é da sua realidade, com os encontros mensais ao vivo, onde você não está mais sozinha nessa caminhada. Ao garantir o seu acesso, hoje você leva o acesso completo ao Método Brava, que ele é o único programa terapêutico completo que ajuda mulheres que têm os seus relacionamentos afetados por vício ou por compulsão dos seus maridos ou filhos, que tem exercícios terapêuticos práticos para você aplicar imediatamente na sua vida, mais a trilha da maternidade, juntamente os 12 encontros de mentoria online, o acompanhamento dentro do grupo do WhatsApp por 1 ano, acesso irrestrito à minha pessoa pelo WhatsApp,
2 sessões de terapia individual para conhecer você pessoalmente. Tudo isso você terá acesso durante 12 meses, um ano inteirinho dedicado à sua transformação. O valor de tudo isso geralmente é R$ 2.997, sim, R$ 2.997. E como se não bastasse tudo isso, eu ainda vou te dar um presente. Muitos presentes. Workshops, masterclass com meu marido e os meus e-books exclusivos. O bônus 1, ele é um combo essencial, que ele junta o workshop Resgate a Sua Força e a Sua Paz, desenvolvendo uma autoestima e um amor inabalável, e o outro é Como Parar de Carregar um Peso que Não é Seu. Você vai aprender a devolver a responsabilidade para o outro sem culpa. O bônus 2 é a Masterclass com o meu marido. Sim, a gente fez uma Masterclass juntos, que é um sobrevivente, com mais de 13 anos limpo. E desde então, tem acompanhado homens neste processo de libertação em seus vícios, que vai te dar uma visão de como funciona a mente de um dependente compulsivo. O bônus 3, eu vou te dar de presente o meu e-book, Inteligência do Coração. Você irá transformar os seus relacionamentos com inteligência emocional. É um guia prático para você amar com sabedoria e emoção. O quarto bônus, eu vou dar um presente para você, que é o e-book, o guia prático para ter um relacionamento saudável e duradouro. Com esse e-book, você vai descobrir as 5 linguagens do amor e transformar o seu relacionamento em uma conexão profunda e duradoura. O quinto bônus, eu vou te dar de presente o meu e-book Da Raiva ao Abraço. Com ele, você vai descobrir como a inteligência emocional, ela pode transformar a criação e o relacionamento com seus filhos, promovendo um ambiente familiar mais harmonioso e emocionalmente saudável. Chegou a hora de você finalmente começar a transformar a sua vida e a da sua família, se tornando o pilar desta família saudável e resiliente ao implementar o método Brava na sua vida. Somando tudo isso, claro, ultrapassaria mais de R$ 5.000. Mas você não vai pagar nem perto disso, nem mesmo os R$ 2.997 que eu te falei, que é o que vale atualmente. Hoje, porque você está aqui nesta aula, você chegou até aqui, o valor é R$ 997. Ou 12 parcelas de R$ 103,11. E você tem a garantia de 7 dias. Essa garantia, ela é incondicional. Se você entrar, assistir e sentir que este não é um caminho para você, devolvemos cada centavo, sem perguntas, sem letrinhas miúdas. Eu sei que mesmo com tudo isso, algumas perguntas ainda estão passando pela sua cabeça. Deixa eu responder as mais comuns, com toda a sinceridade. Você pode estar se perguntando: meu marido não apoia. Ou nem sabe que eu estou fazendo isso. Eu entendo. A maioria das mulheres que chegam até mim começam exatamente assim, sozinhas, sem o apoio do marido. E é justamente aí que o método mais funciona. Porque ele não depende da participação dele para começar a transformar a sua casa. Quando ele vê a mudança em você, muitas vezes é ele mesmo quem pergunta: o que está acontecendo com você? Você pode se perguntar: meu filho já é adulto, será que ainda dá tempo? Mãe, nunca é tarde. As 5 chaves não depende da idade do seu filho, depende da sua decisão de reconstruir a relação a partir de você. Eu já acompanhei mães com filhos de 15 até 45 ou 50 anos aplicando o mesmo caminho. Você pode dizer: eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. O método foi desenhado justamente para caber na vida real de uma mulher que está exausta. Existem aulas objetivas, ferramentas práticas no seu tempo, com encontros mensais, que aí você não se sente sobrecarregada. Você pode perguntar também: será que isso funciona mesmo? É mais um curso com teoria bonita que não se aplica na minha realidade? Eu não ensino teoria de quem nunca viveu isso. Eu vivi 8 anos a codependência na minha própria pele, além de ter tido experiência com droga e com álcool na minha adolescência e na minha juventude. E tudo o que está no método Brava foi testado, em primeiro lugar, na minha própria casa, na minha própria vida, antes de ser ensinado para qualquer outra mulher. Você pode falar também: eu tenho vergonha, ninguém da minha família sabe o tamanho do que eu estou vivendo.
Você não vai precisar expor nada se você não quiser. O método ele é feito para você, no seu tempo, na sua privacidade, com um grupo de mulheres que entendem exatamente o que você está vivendo, porque também vivem ou viveram essa situação. E para quebrar qualquer dúvida, você tem 7 dias de garantia total. O risco hoje seu, ele é zero, o risco é todo meu. O único risco real é continuar mais um ano vivendo exatamente como você vive hoje. E agora, depois de tudo isso posto, você tem 2 caminhos. O primeiro caminho é fechar essa aula agora, voltar para sua rotina e continuar vivendo o mesmo ciclo. A esperança, o controle, a decepção e a exaustão. Daqui a um ano, sem nenhuma mudança real, você provavelmente vai estar exatamente onde você está hoje, ou até mesmo pior. E o segundo caminho é decidir agora que você vai ser a pessoa que quebra este ciclo. Não amanhã, não quando ele melhorar, agora. Porque a transformação da sua casa começa em você, somente em você. Se você quer recuperar a sua paz, a sua identidade e construir um ambiente real onde a recuperação dele se torna possível, clique agora no botão abaixo na descrição dessa aula e garanta a sua vaga no Método Brava. Só relembrando o que você vai levar hoje é o acesso completo ao Método Brava, que ele é o único programa terapêutico que ajuda mulheres que estão com seus relacionamentos sendo afetados por vícios ou compulsão dos seus maridos ou dos seus filhos. E tem exercícios terapêuticos práticos para você aplicar imediatamente na sua vida, juntamente com a trilha da maternidade. Mais os bônus, que são os workshops, que é o combo essencial, a Masterclass, que é Desvendando a Mente do Dependente, que eu fiz com o meu marido, e os 3 e-books, a Inteligência do Coração, o Guia Prático para Relacionamento Saudável e Duradouro e Da Raiva ao Abraço. Tudo isso ultrapassaria R$5.000, mas hoje você garante tudo por R$ 997 ou em até 12 parcelas de R$ 103,11. E tem 7 dias de garantia total. Mulher, você não nasceu para viver neste caos. Você não nasceu para ser a muleta emocional de ninguém. Você nasceu para ser brava. Clique agora no botão que está na descrição deste vídeo, desta aula, e vamos começar essa reconstrução juntas. Eu te espero do lado de cá.